Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Diz assim: E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face e a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos, grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de toda a eternidade, Senhor da glória, nesse momento eu te peço, Pai, uma cobertura sobre as nossas vidas, Senhor, porque iremos nesta noite falar de algo que muitas pessoas não gostam de tocar, meu Deus. Meu Pai, que nesta noite vidas possam ser despertadas, tanto aqui presencialmente como nos vendo por intermédio do seu aparelho nesta noite, Pai. Que vidas possam ser alcançadas pela pregação do teu evangelho nesta noite. Meu Pai, fala conosco de maneira poderosa, que possamos entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, o Apocalipse, ele é um livro das revelações. Um livro das revelações. Por que que muitos crentes, muitos homens, muitas mulheres sentem dificuldade de ler o livro do Apocalipse? É porque ele fala de simbologia. O Apocalipse, ele fala de algumas imagens que fogem muitas das vezes da nossa realidade comum. O Apocalipse, ele fala dos três tempos ao mesmo tempo. Fala do passado, fala do presente e também fala do futuro. É um dos livros mais escatológicos da Bíblia, pois ele fala das coisas finais, fala das coisas dos últimos dias, fala da consumação do século, fala do final de tudo. Não foi por acaso que ele foi colocado como o último livro da Bíblia, porque ele fala das coisas do fim. Gênesis foi colocado no início, mas não indica que Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito. Gênesis não foi o livro a primeiro a ser escrito, mas ele só foi colocado no início da Bíblia justamente porque ele fala do início de tudo, do início da raça humana, do início das coisas. E Apocalipse foi colocado justamente no final, é porque ele fala das últimas coisas e do final das coisas. Amado, a Bíblia fala do julgamento final, um julgamento do grande trono branco, onde neste trono o próprio Deus irá julgar todos os seres humanos, tanto eles pequenos, grandes, pobre, rico, não importa a raça, não importa o grau de escolaridade,
não importa o nível social, econômico que essa pessoa tenha, todos um dia irão ter que estar de pé diante da presença do Todo-Poderoso. E agora você pode me dizer, ou pode se perguntar, quando é que isso vai acontecer? Falta muito? Falta pouco? O que vai acontecer antes do juízo final? E o que pode acontecer depois do juízo final? Irmãos, antes de eu chegar lá no local ou nas datas aproximadas do juízo final, eu quero falar o que vem antes. Hoje, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. A qualquer hora, a qualquer momento, os terráqueos, os seres humanos, irão ter uma notícia que irá abalar tanto os mais novos quanto os mais velhos, idosos, psicologicamente. É uma realidade que a igreja está ansiosa, almejando. A Bíblia diz que a igreja todos os dias está gritando, clamando, Maranata, Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Só que o arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, como diz, amado, a volta de Cristo, ela se dá em duas etapas. Na primeira, ele vem e os homens não o verão. Na primeira, ele vem como um relâmpago. Na primeira, ele vem como um ladrão à noite, que ninguém está preparado. Na primeira, ele vem para raptar um povo da terra com uma velocidade extraordinária. A volta de Cristo, ela se dará com o arrebatamento, que é no abrir e fechar dos olhos, como a própria Bíblia diz. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos naquele dia, seremos transformados em um corpo glorioso, e junto com os mortos, ninguém vai chegar na frente não, amado, é junto com os mortos, nós iremos encontrar o Senhor nos ares. Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, ele não virá nesta terra, ele não vai aparecer para os seres humanos. Nós iremos subir ao encontro dele, e ele vai descer ao nosso encontro em algum lugar aí neste universo, nesse céu. Ele vai estabelecer um local para que nós encontre com ele. Todos os mortos que morreram em Cristo, desde Adão, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que se chamam cristão, todos aqueles que um dia aceitaram Jesus, aceitaram Deus como Senhor da sua vida, todos estes homens, todas essas mulheres que morreram, que estão hoje no sepulcro, estão aguardando a primeira ressurreição, amado. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que for na primeira ressurreição, porque a Bíblia fala que haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. Quando a Bíblia fala nessas duas ressurreições, ela fala uma após a outra, só que elas darão em tempos diferentes, distantes uma das outras. A primeira ressurreição vai se dar no dia do arrebatamento. Quem é crente que morreu no dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro. Vão ressuscitar primeiro. E hoje, onde estão esses mortos que morreram um dia com Cristo?
Eles estão num local de descanso. Eles estão no paraíso. Eles estão no local de gozo, esperando esse glorioso dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, em que eles virão a ter uma vida diferente em um corpo glorioso. A Bíblia diz que eles vão ser ressuscitados. E nós, amado, se estivermos vivos naquele dia, nós não iremos passar pela morte. Nós iremos ser transformados, pois a Bíblia diz que importa que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vamos ser arrebatados. E quando formos arrebatados, iremos diretamente, amado, encontrar com o Senhor nos ares. Nesse exato momento vai acontecer algo que também todos os crentes deveriam ter em mente e estar ansioso por esse momento. Vai dar-se início no tribunal de Cristo. Deus irá nos colocar diante de um tribunal. E diante desse tribunal não é para julgar, amado, as nossas vidas, até porque os nossos pecados, até porque você já foi arrebatado. Todos aqueles que tiverem o privilégio de serem arrebatados já estão com a salvação garantida, com a eternidade garantida. Já estão com a eternidade garantida. Se você foi arrebatado, você já está com a eternidade garantida. Mas para que nós vamos se encontrar com Jesus diante de um tribunal, amado? Esse tribunal é para Ele julgar as minhas obras que eu fiz aqui na terra, as coisas que eu fiz para Ele. Pois nesse dia Ele vai nos galardoar, Ele vai nos presentear, Ele vai transformar as minhas obras em galardão, Ele vai nos abençoar, nos recompensar por tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Muitas das vezes criticado, muitas das vezes zombado, muitas das vezes sem ter apoio, muitas das vezes sem ter recurso financeiro, muitas das vezes sem ser até homenageado pelaquilo que fizemos, mas tínhamos na mente que nós não estávamos fazendo para o pastor, não estávamos fazendo para o ministério, não estávamos fazendo para homem, para ser humano nenhum, estávamos fazendo para Deus, e é Deus quem irá nos recompensar naquele dia. Tudo, amado, que você fez para Deus, que a glória foi para Ele, nesse dia Ele vai te recompensar. Pastor Daniel, e os mortos que não morreram com Cristo, nesse dia vão ressuscitar? Nesse dia eles não vão ressuscitar. Eles vão permanecer nos túmulos, vão permanecer mortos, no local onde eles estão, que é um local de tormenta. Existe um local reservado para suas almas, eles estão lá, mas de lá eles não sairão no dia que a igreja for arrebatada. No dia em que a igreja for arrebatada, irmãos, existem algumas linhas de pensamentos errôneas acerca da volta de Cristo, acerca do arrebatamento da igreja. Existem pessoas por aí dizendo, algumas igrejas, alguns pastores, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Algumas outras religiões dizem que a igreja não vai passar totalmente pela grande tribulação, mas vai entrar na grande tribulação só no início e depois ela vai ser arrebatada. Amado, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala que a partir do momento que a igreja subir, começará na terra a grande tribulação. A grande tribulação. O que você está vivendo hoje, por mais triste que seja,
A Bíblia chama de princípios de dores. Hoje nós estamos vivendo os princípios de dores. Guerra, fome, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor esfriaria. O que nós temos visto hoje, o amor está esfriando cada vez mais, por causa da multiplicação da iniquidade. Por que que pais estão matando filhos? Por que que filhos estão matando pai? Por que que o cristão que pode, que tem uma vida sadia, deveria estar dentro de uma igreja e não está? Procura fazer outras coisas que desagradam até mesmo a Deus. A Bíblia diz que existe o sono da indolência. O que seria um sono da indolência, meu amado? A pessoa tem vontade de fazer qualquer outro tipo de atividade de lazer, mas não sente vontade de vir para a casa do Senhor buscar a Deus. Tem muitas pessoas, até mesmo isso já aconteceu comigo. Deus está em casa, cansado, tive um dia trabalhoso, atribulado, e um dia de culto. Cheguei até a dizer: hoje eu não vou para o culto porque eu vou tirar um dia para descansar, acalmar a minha mente, fazer com que o meu corpo, ele, desfrute de uma paz. Eu optei por estar em casa, descansando em casa, porque a igreja não passava mais de 2 quilômetros para me chegar até ela, ou 1 quilômetro para me chegar até ela, porque eu achava que se eu fosse para a igreja eu ia me cansar. Se ficar sentado algumas horas eu iria me cansar. Mas de repente me chega alguém, me faz um convite, e esse convite é para mim andar mais de 3 quilômetros, ou ir de carro mais de 3 quilômetros e ficar na beira de uma praça, ao ar livre, passando 3 horas de tempo, e o cansaço parece que foi embora. Sabe o que é isso? O som da indolência. Nós temos força para fazer qualquer outra coisa, mas não temos coragem de vir para a casa do Senhor, passar alguns minutos dentro da casa de Deus. Porque se a arma que Satanás, nesses últimos dias, ele está usando, meu irmão, é uma arma tão sutil, uma arma tão imperceptível, chamada a arma do desânimo, que muitos crentes estão andando dia após dia, sendo atingido por esse desânimo, porque não tem vontade de vir para a casa de Deus, não tem vontade de passar alguns minutos ouvindo uma palavra que edifica, um alimento espiritual. Então o que vai acontecer, amado, é que no momento que a igreja for arrebatada, aqui na terra, vai se dar início na grande tribulação. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes para os irmãos, mas às vezes nós temos dificuldade de encontrar a igreja cheia e de falar para todos ao mesmo tempo. Quando vem um, o outro falta. Quando vem uma família, a outra família fica em casa. Mas espero que hoje nós possamos falar com todos. Teve pessoas que já chegou a se conformar, irmão, e a dizer assim: pastor, se eu não conseguir ser arrebatado, eu vou fazer de tudo para na grande tribulação eu ser salvo. Amado, a grande tribulação, ela tem sim capacidade da pessoa ser salva. Vai ter sim, só que tem um probleminha aí, ou um problemão aí. Enquanto os crentes ressuscitados e arrebatados estarão em algum lugar nos ares, sendo galardoado por Cristo, recebendo recompensas das suas obras, aqui na terra, irmão, a igreja, no dia que for arrebatada, ela vai trazer um caos. O acontecimento do arrebatamento vai deixar um caos na terra. Você já parou para pensar
Quantas famílias ficarão desesperadas por componentes, por entes queridos seus que sumirão da sua casa? A Bíblia fala que 12 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 12 estarão moendo em uma moinha, um será tomado e outro será deixado. 12 estarão deitados em uma cama, fala de relacionamento matrimonial. Um será tomado e outro será deixado. Vai ter marido que vai se surpreender, pois a esposa vai sumir do seu lado. Vai ter esposa que vai se surpreender quando o seu esposo desaparecer. Vai ter mães que irão ficar desesperadas quando estiverem passeando com os filhos no colo, nas ruas, e eles desaparecerem do seu colo. Quantas creches, escolas infantis, de ensino fundamental ou de ensino infantil, irá ter uma surpresa desagradável, um grito, um desespero. Quantos carros não estarão desgovernados nas ruas por causa que o seu motorista era um crente fiel a Deus, e no momento que ele foi arrebatado, o carro ficou desgovernado. Eu já falei aqui, amados, numa outra reunião, torno a dizer novamente, que já existe em alguns países a proibição de que não se pode contratar 2 pilotos de avião evangélico. Tem que ser um evangélico e o outro não. Pode ser qualquer outro tipo de crença ou religião, só não pode ser os 2 evangélicos. Porque eles temem que, se acontecer um arrebatamento, o avião não vai ficar desgovernado. Eu acredito que até o comandante da torre de comando também tem que ser evangélico. Um é evangélico e o outro não. Porque quem fica nos radares, nas torres de comando, com certeza, no dia que Jesus voltar, os aviões irão ficar aí no espaço sem ter controle com a torre de comando. Ah, pastor, mas existe o piloto automático. Irmão, o piloto automático, ele só serve para estabilizar a altura e viajar numa altura só, numa rota só, numa velocidade só. O avião, quando ele está lá em cima, ele precisa ter o comando da torre de comando aqui, amado, para dizer, olha, chegou na tua altura, daí para frente estabiliza o avião e você vai viajar nessa altura até no outro país. Quando estiver se aproximando do outro país, você vai me avisar e eu vou dizer para qual é a altura que tu vai ter que descer. Você está entendendo? Não é assim não, ligou lá e vai dormir que as coisas vai acontecer de forma natural, normal, não, amado. Sempre o ser humano tem que estar lá nos controles, organizando tudo. Porque se ele não tiver alguém controlando ele aqui de baixo, lá em cima, aviões irão se chocar, irão explodir. Agora pense comigo. E se nesse dia do arrebatamento não tiver nenhuma outra pessoa a não ser um piloto só, e esse piloto é evangélico, você acha que esse avião não cai? Vai cair. E você acha que a terra não vai estar em grande desespero, no caos? É justamente nesse momento de grande aflição, de grande agonia, de grande desespero, aparece um personagem extraordinário na terra, chamado Anticristo. E esse Anticristo é que vai conseguir trazer uma falsa paz para os seres humanos. Ele vai conseguir estabilizar, organizar o descontrole
que o arrebatamento da igreja deixou aqui na terra. Pense comigo agora, como ficará o coração de uma filha de um pastor que não subir naquele dia? Como é que vai ficar a esposa de um pastor que não subir naquele dia? Ou um pastor que vai ficar e ver que os seus filhos, sua esposa, sua igreja subiu e ele não subiu? Como é que vai ficar a mente, o psicológico desse pastor, desta família, deste homem, desta mulher? Como é que vai esta pessoa reagir, amado? Passou a vida toda pregando o evangelho, mas sempre vivendo uma vida de ocultismo, alguma coisa escondida da esposa, dos filhos, vivendo uma vida dupla. Mas Jesus estava vendo tudo. O Espírito Santo estava sondando tudo. E naquele dia vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Estaremos lá na glória, nós, os crentes estaremos lá nesse local, sendo galardoado, depois que recebermos as recompensas, fomos coroados, nós iremos sentar na mesa da grande ceia, aquela que o próprio Jesus, pela última vez, cercou com os discípulos a mesa aqui na terra, e disse para ele: eu estou muito ansioso em ceiar com vocês mais uma vez, só que dessa vez não vai ser mais aqui, vai ser no reino do meu Pai. Jesus está ansioso, esperando esse dia em que a igreja, em que os crentes irão estar juntamente com ele, cercando a mesa, e ele ceiando juntamente conosco. A Bíblia diz, amado, que aqui na terra, a grande tribulação não será para sempre. Ela terá um começo, um meio e um fim. A tribulação, ela terá 7 anos. E divididas em 2 etapas, ou em 2 partes. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Porque os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai resolver praticamente o problema de todos. O povo vai até se esquecer que houve um arrebatamento, que sumiu um povo da terra. Mas, nesse período, quando ele levantar o templo novamente em Jerusalém, e entrar para dentro do templo, depois de 3 anos e meio, e sentar no trono, e bater no peito e dizer: eu sou Deus. E dentro do templo ele se prostituir, dentro do templo ele fazer todo tipo de imundície. E aí então a Bíblia diz que todos achavam que ele era o Messias. Até os próprios judeus achavam que ele era o Messias que tanto eles esperavam. Eles vão ver que foram enganados, que ele não era Messias, que estava acompanhado de uma trindade diabólica. Estava o falso profeta, a besta fera e o anticristo. Estão agora a trindade diabólica abusando da inocência de muitos dentro do próprio templo. A Bíblia diz que Israel agora percebe que foram enganados e não querem aceitar, amado, o governo ou a ordem do anticristo. Muitas nações irão se unir contra Israel, se unir a favor de Israel, para lutar contra o anticristo. Vão lutar contra o anticristo. E sabe o que eu acho mais intrigante? É que
nesse momento, amado, o anticristo vai começar a perseguir qualquer pessoa que não recebeu a marca da besta, porque até então, amado, ninguém vai poder comprar, nem vender, nem fazer qualquer um outro tipo de negócio se não receber a marca da besta. E todas as pessoas que receberem a marca da besta, elas não terão chance e nem oportunidade de se salvar, porque se já foi marcado pela marca da besta, já está condenado para uma vida eterna. Nesse dia, você que acha que pode ficar para se salvar na grande tribulação, para rever os seus conceitos na grande tribulação, maior será a perseguição das pessoas que não aceitarem a marca. E serão ameaçadas de mortes, mas não será uma morte rápida, não. Será uma morte gradual, uma morte que atormenta. Serão torturados, queimados vivos, decapitados, cortados, amputados os seus membros, para que sintam dores e neguem a Cristo e recebam a marca. A perseguição vai ser tão grande, amado, que levantará-se um grande exército na terra, junto com Israel, para lutarem. A Bíblia chama esta luta de a luta do Armagedon. Eles vão para um lugar onde vão lutar contra o anticristo. Algumas nações, elas não aceitarão o controle do anticristo, não receberão a marca da besta e vão se unir com os hebreus, com os israelitas, e vão lutar contra Israel num grande campo de batalha, bem no finalzinho da grande tribulação. A Bíblia diz que esse será um momento muito triste, um momento de muita agonia e decepção, porque acontecerá os grandes flagelos, que a Bíblia chama de os flagelos. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento do céu, e a potência do céu será abalada. Haverá tanto sangue, tanta morte, que a Bíblia diz que a altura do sangue que irá escorrer sobre a terra ficará na altura de um freio de um cavalo. Você sabe aonde é que se freia um cavalo? Na boca. A altura do sangue que irá escorrer sobre a terra ficará na altura da boca de um cavalo. A história diz que esse é o grande banquete do Todo-Poderoso. Ele chama as bestas feras do campo e as aves do céu para este grande banquete dos corpos que ficarão expostos sobre a terra. Amado, Israel vai ficar encurralado num beco sem saída. E é nesse exato momento, pastor, mas se porventura acontecer de alguém não receber a marca da besta e morrer, viver até o fim e morrer e não negar a Cristo, o que vai acontecer com essas pessoas? A partir do momento que elas morrerem aqui na terra, irmão, elas aparecerão ressuscitadas debaixo do trono de Cristo na eternidade, e elas irão estar juntamente conosco, somando naquele momento especial. Os crentes vão passar aqui uma prova, sim, amado. Mas a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência,
eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para colocar em prova os moradores da terra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, não acabou ainda. Ainda vem muita coisa pela frente. Nesse momento, quando Israel está para ser destruído, é encurralado pelo exército do maligno, o exército do anticristo. A Bíblia diz, amado, que lá na eternidade, lá onde nós estamos, Jesus se levanta e vai vir à terra. E essa é aquela passagem que muita gente confunde com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Jesus, de Cristo em glória, é outra. O arrebatamento os olhos não vão ver. A volta de Cristo com poder e grande glória, todo olho verá. A Bíblia diz que vai aparecer no céu um sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, montado em um cavalo branco, e um exército inumeroso, incontáveis de anjos, e ele vem sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz que ele vem com uma vestidura salpicada de sangue, mas na sua coxa, na sua vestimenta, vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando esse sinal aparecer no céu, Satanás aqui na terra com a Trindade vai olhar e vai querer guerrear com as suas armas apontadas para Cristo, para querer destruir Cristo que vem com o seu exército. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir todo o exército dos inimigos de Deus. Só com o sopro, irmão. Da boca dele sai uma espada afiada de 2 fios e vai tirar a vida de todos aqueles que lutavam contra os servos de Deus na terra. A Bíblia diz que desce um anjo forte, com uma chave, com uma corrente, abre o abismo e joga dentro do abismo Satanás e prende. Satanás é preso. A partir desse momento, sabe o que começa a acontecer? Dá-se início no reino milenial. No reino milenial. E sabe o que eu acho mais interessante? É que aquelas nações que ajudaram Israel, que ajudaram os hebreus, elas irão entrar no reino milenial. Não passarão pela morte, mas passarão com vidas. E nós, que já tínhamos sido arrebatados, irmão, que já recebemos um corpo glorioso, nós iremos descer para a terra. Mas a terra agora, ela não será mais a mesma, porque a terra vai ser, a partir de agora, vai se estabelecer na terra o reino milenial de Cristo. A morte vai ser presa. Os animais ferozes do campo selvagem, eles vão perder a sua ira, a sua natureza selvagem. O boi vai pastar junto com o leão, a cobra, a serpente, vai estar juntamente envolvendo as pessoas, o urso, todo animal feroz hoje que o homem teme encontrar com ele frente a frente, eles irão sair de dentro dessas matas, irão viver em tremenda harmonia com o ser humano, porque Deus, por intermédio de Jesus agora, vai estar reinando, e os crentes que subiram no arrebatamento, que participaram do tribunal de Cristo, que foram
homenageados e receberam galardões, participaram da bodas do Cordeiro, cercaram a mesa e cearam com o Senhor, eles vão descer para juntamente com Cristo reinar, irmão. Alguns tronos vão ser estabelecidos onde a igreja do Senhor vai reinar juntamente com Cristo. Pastor, nós vamos estar como? Em um corpo glorioso, em corpo celestial, em um corpo corruptível. Mas pastor, e Israel, que não foi arrebatado, e as nações que não morreram e que passaram vivas, elas vão ficar no corpo normal, no corpo de seres humanos normal. Mas nós que já fomos arrebatados, nós iremos ficar em um corpo glorioso no meio deles. Mas nós vamos ajudar a Cristo a reinar, a comandar o reino milenial. A Bíblia diz que nesse momento, um segundo trono vai ser estabelecido. Vai ser o julgamento das nações. Bem no comecinho do reino milenial, vai ser os julgamentos das nações. Deus vai julgar as nações, aquelas que ajudaram Israel, aquelas que atravessaram da grande tribulação para o reino milenial, aquelas que passaram vivas, elas vão ser julgadas. O tempo vai passar, irmão. A vida vai ser uma vida boa. Jesus vai trazer gozo para a terra. Tristeza nesse exato momento não vai haver ali. A água voltará a ser uma água pura. A natureza voltará a ser uma natureza pura na sua origem normal, como no Jardim do Éden. O povo vai ficar feliz, mas não é pouco tempo, é muito, mas também não é eternidade. A Bíblia chama de 1000 anos, por isso que é reino milenial, porque são 1000 anos. Pastor, 1000 anos? Depois desses 1000 anos, pastor, o que vai acontecer? Meu querido, bem no finalzinho dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto por um período curto de tempo. Mas para que Satanás será solto? Amado, ele ainda vai andar sobre a terra, procurando um coração ainda impuro, e por incrível que pareça, ele ainda vai conseguir levantar um exército na terra, de homens perversos, mesmo ele não está agindo sobre a vida daqueles homens. Eles, por livre e espontânea vontade, eles receberam vontade própria para decidir o que queriam e se corromperam, mesmo sem o diabo estar presente, e nenhum demônio. Ainda se corromperam. E a história diz que é justamente nessa hora, meu irmão, é por isso que Satanás e os demônios não gostam que os crentes leiam o Apocalipse, porque fala do final dele, fala da morte eterna dele. É justamente nessa hora, a Bíblia chama que lá ele vai conseguir levantar um exército grande, e vai haver uma grande luta, que a Bíblia chama de luta de Gog e Magog. Só que quando esse exército maligno no reino milenial se levantar, e Satanás sendo o líder desse exército, a Bíblia diz que cai fogo do céu. O Todo-Poderoso não chega a nem bater papo, nem discutir, nem trocar palavra. A Bíblia diz que cai fogo do céu e consome todos aqueles homens que estavam se levantando contra Deus, e destrói todos eles. Todos eles. E Satanás, pastor, é agora que Satanás vai ser jogado no lago de fogo, aonde já está lá
a besta fera e o falso profeta. Satanás é lançado dentro do lago de fogo e lá ele vai ficar para sempre. Nunca mais ele vai sair de lá, irmão. Nunca mais. Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. 1000 anos e 7 anos mais. 1007 anos. Porque 7 anos é a grande tribulação e depois mais 1000 anos. Pastor, e agora, pastor? O que vai acontecer? Amado, é nesse momento que vai se estabelecer um grande trono, chamado o grande juízo final. Sabe o que eu acho engraçado? Que me mexe muito, é porque bem no finalzinho da grande tribulação, quando começa a cair estrela, começa o sol escurecer, e o povo começa a entender que a ira do Senhor está sobre a terra. Sabe o que os seres humanos aqui na grande tribulação fazem? Eles correm para as cavernas, correm para os montes, e eles clamam que os montes caiam em cima de nós, para que nós venhamos fugir da ira do Cordeiro de Deus. Eles sabem que eles erraram, eles sabem que eles fizeram a coisa errada, que eles crucificaram Jesus e confundiram o anticristo com Cristo. E eles pedem para ser castigado, porque o Cordeiro está irado. Mas agora, amado, nesse tribunal, nesse julgamento final, a Bíblia diz que quando o trono descer, vai sumir céu e terra. Tudo vai desaparecer, não vai ter como ninguém gritar, dizer, caia sobre nós um monte. Ninguém vai poder correr para as cavernas, porque tudo vai desaparecer. Somente o trono vai ser estabelecido. O trono é muito grande, porque o que está sentado sobre ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pastor, e agora, pastor? Irmão, veja comigo esta visão. O trono vai ser estabelecido. Não vai existir céu, não vai existir terra. Em algum lugar nesta galáxia, em algum lugar neste universo, o trono vai ser estabelecido. E a Bíblia diz que todos os mortos que morreram sem Cristo, desde a fundação do mundo, vão ter que comparecer diante do juízo final, diante do trono branco, grandes e pequenos, ricos e pobres. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, todos estarão de pé diante do Todo-Poderoso. Ninguém vai sentar, ninguém vai relaxar, todos vão ficar em prontidão, de pé diante do Deus Criador de todas as coisas. Já dizia um pregador, hoje nós temos suado a camisa para dizer assim mesmo, aceita Jesus como teu Salvador. Não, hoje não, deixa para amanhã. E aí os que já aceitam de mau coração, de má vontade, fazem aqui um cristianismo relaxado, fazem a vida do jeito como eles querem. O tempo vai passando, e a gente insistindo, vem para a igreja, para de pecar, para de fazer isso, e o povo continua vivendo uma vida dessa maneira. Naquele dia, meu irmão, quando você se apresentar diante do grande juízo de Deus, não vai ter opção. Você vai ter que estar de pé para ser julgado. A Bíblia diz que aparecerão livros. O trono vai ser branco, porque o juízo é santo. O ser que vai estar sentado é poderoso e conhece todas as coisas. Os livros serão abertos, meus irmãos. Os livros das obras. O trono vai ser grande, porque a multidão vai ser grande, vai ter vários livros. Sabe por quê? Porque
não vai ser rápido, não. Vai ser um pouco demorado o juízo final, porque cada um vai ser julgado um por um, segundo as suas obras. Um por um, meu irmão, um por um, serão julgados segundo as suas obras. Depois que todos serem julgados, não vai ter como alguém estar enganado ali. Não vai ter como alguém dizer: Senhor, eu fui fiel lá na terra. Não vai ter como você dar desculpa naquele momento. Por quê, amado? Você tinha que ter ido na primeira ressurreição. Você tinha que ter ido no dia do arrebatamento. Se não foi, aqui você não está enganado, não. Você veio para cá para o juízo final porque mereceu. Tempo e oportunidade Deus te deu, mas você não levou a sério. Brincou. Agora vai se encontrar com Ele, diante dele. E aí, meus queridos, pastor, depois que nós fomos julgados, vamos ser condenados? Com certeza. Os que comparecerem diante desse juízo final vão ser todos condenados. Nós seremos somente uma plateia que ficaremos auxiliando quem for arrebatado. Não participará no juízo final, a não ser para ser espectador, para ver o que vai acontecer. Porque livros serão abertos e um outro livro vai ser aberto, e esse chama o livro da vida. Aqueles que não acharem o seu nome escrito no livro da vida, esse um vai ser jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Amado, lá já está o diabo, o anticristo, o falso profeta, já estão lá dentro do lago de fogo. Agora Deus vai pegar todo este povo que foi condenado, vai lançar lá juntamente com o diabo, e eles ficarão lá sendo atormentados eternidade e eternidade. Pastor, não cai na minha cabeça como é que funciona esse negócio de ficar atormentado depois da morte. Vou já te dizer aqui. Você já queimou o seu dedo alguma vez? Já? Quanto tempo você deixou o seu dedo queimando com a vela? É só encosta aí. Pois é, nesse dia vai ser assim. Você deixa lá e deixa queimar. Vai sentir a dor? Vai. Joga o teu corpo todo, deixa queimar. Vai sentir a dor? Vai. Mas não vai morrer. Vai sentir a dor queimando, mas não vai morrer. Vai ficar queimando eternidade e eternidade. Depois que tudo isso acontecer, igreja do Senhor, nós veremos face a face o Deus que há muito tempo para nós é o Deus invisível. Nós veremos como Ele é na realidade. Jesus irá nos apresentar o Pai, irá apresentar o Pai para a igreja e dizer: este aqui é meu Pai. Vocês nunca viram Ele, vocês até falaram comigo, mas nunca ouviram, quem sabe até mesmo a voz dEle. Ele vai falar com vocês, e eu vou dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai por esta porta, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É nessa hora, irmão, que vai descer do céu um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém que vai descer do céu como adornada para o noivo, como uma noiva adornada para o seu noivo. Nunca foi penetrada por nenhum ser humano, nunca foi vista por ninguém, mas nesse dia os portões
portões celestiais, das mansões celestiais, irão se abrir e a igreja vai entrar pela primeira vez nas mansões celestiais que Jesus foi preparar desde a fundação do mundo. Que andaraço decantulhando alamandez. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Amado, Jesus é muito bom, é muito misericordioso. Jesus traçou com o Pai uma história para que nós fôssemos resgatados das garras de Satanás e voltar novamente para Ele. Mas muitos não querem levar isso a sério. Muitos acham que estar aqui na igreja é uma perca de tempo. Não é não, irmão. É fortalecendo teu vínculo com Deus, é fortalecendo a tua fé com Deus, é se preparando para que aquele glorioso dia não te pegue de surpresa. Porque pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Esse culto pode nem acabar, meu irmão, porque tudo nos leva para isso nesses últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero nesse momento orar por você. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas Deus sabe como você está. Deus sabe como você chegou aqui. Enquanto você tem vida, você se apresse, se acelere para viver uma vida em santidade com Deus. Porque o dia de hoje chama dia da salvação. O dia de amanhã eu não tenho a mesma certeza, porque também você pode ser surpreendido. Você pode amanhã ser um cadáver. Mas enquanto você tem vida, vele pela vida que Deus te deu para estar em santidade diante da presença dEle, para que você não tenha que comparecer diante do juízo final, mas que você suba no arrebatamento, naquele glorioso dia. Aleluia. Glorificado é o teu nome. Vamos orar, amados. Faça a sua oração. Você sabe como é que você está. Quem sabe hoje é a última mensagem. Quem sabe hoje é o último culto. Quem sabe nós nem voltaremos para nossas casas hoje. Quem sabe não amanheceremos mais aqui amanhã. Quem sabe daqui a pouquinho. Você já pensou se hoje for o último dia? Como é que está Jesus agora olhando para nós e dizendo: vocês não sabem, mas eu estou com o meu relógio já cronometrando os momentos. Daqui a pouquinho, minha igreja, vocês vão estar comigo aqui em cima e eu vou estar recompensando vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus, soberano Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor falou nos corações nesta noite.
Meu Pai, confronta este teu filho, confronta esta tua filha agora, Pai. Mostra para ela o quão glorioso são os projetos preparados para que eu e ele venhamos desfrutar daqui, quem sabe, alguns minutos, ou alguns dias, ou alguns anos, pois o Senhor preparou algo precioso e extraordinário para a tua igreja desfrutar, Senhor. Meu Deus, desperta vidas nesta noite. Desperta homens, desperta mulheres, desperta jovens, desperta as crianças também, Senhor. Desperta a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Não deixa, Jesus querido, que eles sejam influenciados por qualquer tipo de vento de doutrina, não, mas que eles possam se conscientizar que a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, e tudo que foi dito um dia vai se cumprir, está se cumprindo para a glória e honra do teu nome.